Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 6, versículo de número 1. Livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Até parece que eu tratei com o pessoal do louvor cantar, eu tenho um chamado, porque nós vamos falar, a leitura aqui é do chamado de Isaías. Mas é bem verdade, todos nós temos um chamado, basta ouvirmos a voz de Deus e querermos andar em seu chamado. Isaías 6, versículo número 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar de Deus com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos e engrandecemos o teu nome. Tu és Senhor das nossas vidas, e tu és aquele, ó Pai, que pela tua rica e grande misericórdia nos chamou, ó Pai, nos separou. É bem verdade que muitos foram chamados e nem tantos escolhidos, porque dependem, ó Deus, dependemos de querer, de buscar, de lutar, estar em tua presença, fazendo aquilo que tu desejas. Eis aqui o exemplo de Isaías, que, meu Deus, mesmo estando buscando a tua face, a tua presença, havia iniquidade nele, a qual necessário foi ser tocado, ó Pai, por uma brasa, e a iniquidade foi passada. Assim é a nossa vida. Tu tens um chamado para cada um de nós, para executar algo, para que sejamos, ó Pai, não apenas seres viventes em meio a uma geração, mas que venhamos fazer a diferença, marcar a nossa história, marcar a nossa família, marcar aonde quer que venhamos passar, pelo poder do teu Espírito e pelo poder da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nos fala esta noite e nos mostra, nos revela que através de um chamado é necessária abnegação, entrega, renúncia, e quando assim fazemos, ó Pai, tu vens sobre nós com a tua glória e responde a nossa oração e nos dá a vida eterna, e nos é um Deus presente, um Deus que está sempre conosco, nos guiando, nos guardando, nos dirigindo, mesmo em meio a conflitos e lutas e provas. Tu és um Deus presente em nossas vidas, tu és o nosso arrimo, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza. Ensina-nos, ó Pai, nesta hora, que venhamos a aprender e discernir a tua voz e a tua palavra, que venhamos nos tornar verdadeiros servos e servas do Senhor, para o louvor da tua glória. Nós oramos e te adoramos e pedimos: fala-nos, Espírito Santo, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em o nome de Jesus. É bem verdade que nós poderíamos focar em Isaías, um homem tremendamente usado por Deus, um profeta messiânico que relatou, profetizou e viu toda a ascensão do Messias, ou de Jesus Cristo, a sua vinda, a sua história. 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, estava lá Isaías descrevendo com extrema exatidão o seu nascimento, o nascimento virginal e tudo, né? Poderíamos nos focar nele, mas a verdade é que, até pelo hino que foi cantado, e tudo, Deus coordena todas as coisas, é que todos nós fomos chamados, amém? Deus lhe chamou, você não está aqui à toa. Deus fez uma ordenança e algo para que tudo conspirasse para que você aqui viesse.
Você não está aqui de paraquedas ou de passagem, ou porque ouviu um convite humano. Se você está aqui é porque Deus lhe moveu e lhe colocou aqui neste lugar, a fim de que a sua vida fosse usada por Ele. E da mesma maneira, Isaías, um homem, um profeta, um judeu, uma pessoa que era temente a Deus, foi chamado por Deus e entendeu a voz do Senhor. Da mesma maneira que Samuel foi chamado por Deus, e o chamado de Samuel foi bastante interessante, porque ainda criança, na tenda de Eli, o Senhor vinha até ele e chamava o seu nome, Samuel, e ele, na verdade, não entendendo por ser criança, muito disposto, imediatista, pronto, à disposição do Senhor, corria até o sacerdote ali, disse, pois não, eis-me aqui, e o sacerdote dizia, não, mas eu não te chamei, volte a dormir, e ele se deitava novamente no meio da noite, e a voz vinha e dizia, Samuel, e ele novamente se levantou até, pois não, senhor, que deseja? Não estou lhe chamando, pode deitar, você pensou, dormiu de barriga cheia, mas da terceira vez, logo então se compreendeu, de que o sacerdote entendeu que era a voz do Senhor chamando a Samuel, e ele declara algo que nós precisamos entender. Na terceira vez, o profeta ensina, ou na verdade o sacerdote ensina, quando você ouvir a voz do Senhor lhe chamar, responda, eis-me aqui, amém? Eis-me aqui que estou, usa-me, envia-me. Faça de mim o que quiser, estou à disposição. A minha vida não tem valor se o Senhor não operar em mim. Usa a minha vida como instrumento. Me usa, eis-me aqui. O eis-me aqui é assim, Deus, estou aqui para tudo aquilo que o Senhor declarar, decretar, quiser, desejar. Eis-me aqui, usa-me da maneira que quiser. Assim era a vida de Samuel. Todavia, na vida de Isaías, nós vemos que havia um certo problema, porque ele era alguém que foi influenciado, estava no meio de um povo mau, de um povo que vivia impurezas, de impuros lábios, ou seja, eram pessoas que blasfemavam, que murmuravam, pessoas que xingavam, pessoas que em seus lábios haviam coisas perniciosas, e às vezes nós nos permitimos nos levar pelo que é mal. Esse é um grande problema. E Isaías, quando teve essa visão extraordinária e miraculosa do santuário, dos anjos e da presença de Deus e dos serafins, criaturas angelicais tremendas, com 6 asas, que voavam com 2, tapavam os pés e as suas faces com 2, e viram, e logo o templo se encheu de fumaça, uma visão magnífica. Ele teve medo, porque ele se lembrou que em algum momento ele murmurou, em algum momento ele falou que não devia, e ele dizia, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou de lábios impuros, ou seja, há em mim impurezas. Quando Deus nos chama, Deus pode até sim, e pode não, Ele faz isso, Ele nos chama mesmo em debilidades, em problemas, em pecados, em uma vida errada, em uma vida tortuosa, em uma vida de calamidade, uma vida, totalmente degradada, como em muitos fatos nós vamos ver aqui, Ele chama. Nós podemos chegar a Deus como estamos, não há problema nenhum, mas nós não poderemos permanecer na sua presença como nós chegamos, porque o seu poder nos aperfeiçoará e nos livrará de todo domínio e império do pecado, amém? Não há domínio. Para tanto, o anjo diz, não se preocupe, porque eu já estou com o remédio em mãos. E ele vai com uma ferramenta que se chama tenaz, como um alicate, um fórceps muito grande, tira a brasa do altar e vem aos lábios de Isaías, ele toca os lábios, e essa purificação pelo fogo, e é óbvio, tem uma conotação de sofrimento, de dor, porque uma brasa nos lábios, nada bom, quando você queima a língua comendo aquele curau, aquele mingau, sei lá, aquela coxinha, aquela coisa boa, e há uma aflição, agora queimar os lábios com uma brasa, a aflição da purificação. Nós precisamos entender que todos fomos chamados. Aí há um divisor muito importante. Basta eu dizer, eis-me aqui, ou dizer, é muito difícil isso. Então, quando ele recebe a purificação, é aflito através da purificação, o Senhor declara algo importante e diz, olha, quem eu enviarei? Porque o povo de Israel, o povo de Deus, estava em caminhos errados, pérfidos, malignos, corruptos, e ele precisava de alguém que levasse essa palavra, uma palavra de arrependimento, uma palavra, de retorno, uma palavra de quebrantamento. Aí o Senhor pergunta, quem eu enviarei? Como que eu vou fazer para que possam ir falar, quem é que poderá ir por nós?
Então, imediatamente, ele assume o trabalho, e assume essa chamada e este envio, e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, veja que a chamada do Senhor para os seus servos é realmente uma chamada de abnegação ou de entrega. Nós precisamos compreender isso, e isso está inserido em um contexto do cristianismo. Embora nós vemos aqui dois exemplos de Samuel e de Isaías, de um chamado do Velho Testamento, nós temos chamados extraordinários no Novo Testamento, por exemplo, da vida de Paulo, na vida de Levi ou de Mateus, que eles abriram mão de todas as coisas em busca de um chamado. Lucas 5, no versículo de número 27, você vai ver um chamado extraordinário na vida de Mateus, o cobrador de impostos. Lucas, capítulo 5, no versículo de número 27, o chamado deste homem, como nós já falamos em outro culto, se você estava bem, se não estava, você vai saber, os cobradores de impostos, eles eram pessoas consideradas a raça mais vil entre os judeus, porque eles eram como traidores do povo judeu, porque cobravam impostos ao imperador de Roma. Então eles eram muito mal vistos, para tanto que sempre diziam: olha, esse Jesus quem é? Pois ele senta-se com os cobradores de impostos, ou dizendo, ele está sentando com um bandido, com um sei lá o quê. Mas Jesus nunca fez essa distinção, ele chamava e esperava que houvesse mudança nas vidas. E olha que interessante, fantástico a posição e o chamado de Levi ou de Mateus. Lucas 5, 27 diz: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Que nós vemos hoje uma desvirtuação, ou eu não consigo nem achar adjetivo, uma loucura para o cristianismo atual. Nós vemos uma degradação e uma diluição das verdades cristãs que está horrorosa. Conversávamos ontem ali, você já pensou Jesus Cristo hoje na igreja atual? Você já parou para pensar o apóstolo Paulo cuidando de uma igreja atual? Você já pensou o que ele ia dizer, o que ele ia pregar, o que ele iria condenar, exortar e detonar a turma? Diz que está pensando, isso não é cristianismo. Talvez eles viessem e analisariam, vamos supor, lógico, estou parafraseando, e vissem a situação da igreja mundial cristã, e eles dizem: mas o que é isso? Não foi isso que nós estávamos dizendo? Porque as pessoas estão trocando a verdade de Deus em mentira. A Bíblia diz: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, ai daqueles que falam que as trevas são boas e que a luz é má, porque estão invertendo os valores, e mesmo dentro daquilo que nós dizemos cristianismo. Para sermos verdadeiramente servos de Deus, é óbvio que é necessário, primeira coisa, o chamado. Diga: eu fui chamado. Amém? Todos nós fomos chamados. Deus olhou para você, Deus já escreveu o seu nome, Deus já colocou você na pauta, Deus já tinha um propósito, um plano, uma diretriz para a sua vida, tudo muito bem planejado. Porém, para que isso levasse a cabo ou tivesse a finalização, há só um pequeno detalhe: é necessário aceitar o chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A escolha não é de Deus: vai você, não vai você, vem você. A escolha é sua, porque a escolha, ela exige de nós, após a escolha, algumas renúncias e algumas entregas. Olha que Levi, ou Mateus, ele fez algo fantástico. Ele era cobrador de impostos, e passa diante dele alguém que ele não conhecia, que ele não conhecia a história, nem o que ele tinha para oferecer, e diz: olha, vem e segue-me. Este homem não ficou pensando, não ficou, deixa eu fazer os meus cálculos, deixa eu fechar o meu caixa, deixa eu analisar bem se o meu 13º não vai ser comprometido, e ele simplesmente toma uma posição de seguir a Deus e abrir mão do que ele tinha, e imediatamente ele o seguiu. Para você que ainda não assistiu, embora a locadora para menos não esteja aberto, o Evangelho segundo Mateus, o chamado de Jesus para Mateus é extraordinário. É extraordinário. Eu acho que se não é igual, é muito parecido,
Porque o ator simplesmente fixa os olhos naquele cobrador de impostos, e o artista, ele é extremamente carismático, e ele fixa os olhos e diz assim: vem e segue-me. No mesmo instante ele larga toda a sua banca de cobrança e se levanta, e as pessoas: onde você vai? Onde você vai? E ele sai cegamente seguindo o mestre. Não quer dizer que você vai abrir mão dos seus negócios, mas quer dizer que para seguir o mestre, os teus negócios e a sua vida se tornam segundo plano, porque o primeiro plano de quem é chamado por Deus é servir e agradar a Deus. Amém? Então nós vamos entendendo que hoje em dia já não há mais esse compromisso. Infelizmente, o compromisso é de servir e agradar o eu. E aí nós vemos o egocentrismo ou a egolatria, pessoas que idolatram o seu ego, que querem fazer com que a felicidade, a paz e a plenitude humana, que as satisfações pessoais venham em primeiro lugar. E isso é o que totalmente Deus abomina para aqueles que são chamados. É óbvio que você pode ter plenitude, você pode ter alegria, você pode ter conquistas, e terá, porque é uma promessa de Deus, mas em segundo lugar, porque o primeiro lugar é agradar ao seu Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão retiradas. Opa! Está ligado? Acrescentadas. Mas veja que ele dá o princípio, ele dá a ordenância, ele dá para nós a diretriz: busque o meu reino, busque a minha vontade, faça o que eu desejo, faça aquilo que eu instruí, faça aquilo, ou ande no caminho que eu lhe dei. E quando você fizer isso em primeiro lugar, que é o meu reino e a minha justiça, todas as demais coisas, ele não diz algumas coisas, mas ele diz todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: faça o que eu peço e eu darei o que você precisa. Amém? Então veja que são princípios. Mas aí nós entramos no dever do cristão, que é o dever de abrir mão e tomar algo que não se fala muito também nos dias atuais dentro do cristianismo, que é tomar a cruz. Aqueles que são chamados, aqueles que realmente têm um chamado e foi escolhido e quer andar e viver e ser e estar diante de Deus, ser de Deus, eles precisam observar essa palavra de Mateus 16, no versículo de número 24. É interessante que Jesus é fantástico, por isso ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque as suas palavras são cheias e tremendas e poderosas em Deus, em sabedoria, porque ele é o próprio Deus. Mas veja que ele coloca as pessoas em uma espécie de, entre aspas, paredão. Ou seja, ou você vai escolher isso, ou você vai para a direita ou para a esquerda. Eu não posso andar com você em um caminho que não seja o meu caminho. Deus não faz concessões, irmãos. Existem pessoas achando que Deus faz concessões. É verdade, você é uma pessoa frágil, não é verdade? Então, tudo bem, não há problemas, você pode, tá certo, pode beber aí, bebe, porque eu sei que você não consegue. Deus não faz concessões. Deus nos cura de toda e qualquer dependência, porque quem é servo de Deus é livre. Não faz concessões para o pecado. Deus não faz concessões para o pecado. Nós podemos chegar a Deus como Isaías, com lábios impuros. Nós podemos chegar leprosos de pecado. Nós podemos chegar destruídos, amargurados. Nós podemos ser um traste no mundo. Nós podemos ser a pior matéria humana. Podemos chegar de maneira horrorosa diante de Deus. Então ele nos lava com o seu sangue, ele troca as nossas vestes, ele põe um novo cântico em nossos lábios, ele firma os nossos pés sobre a rocha, nos tira de um lago de charco de lodo e nos faz uma nova pessoa. Então não há concessão, porque se alguém está totalmente detonado, quando chega a Cristo e se decide em servir e segui-lo, então as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque Deus tornou nova todas as coisas. Por isso ele não faz concessão. O seu sangue nos garante, e o seu poder e o seu espírito, que nós venhamos nascer de novo. Por isso não há concessões, e por isso ele coloca isso em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se o quê? A si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu sou... O que você é? Eu sou um cristão. Tão fácil assim, eu sou um cristão. Qual a cruz que você tem levado? Cruz?
Eu tenho uma pequenininha lá em casa que eu uso na correntinha. Essa cruz você tem levado, não serve. Essa é a visão de ser cristão e não ter perseguição, de ser cristão e não fazer renúncia, de ser cristão e andar do jeito que nós queremos, de ser cristão e fazer as nossas vontades, de ser cristão e não ter o discernimento de ouvir a voz de Deus e andar nos caminhos que Ele deseja, de ser cristão e fazer como queremos. Isso não é ser cristão, isso é se achar cristão. Há uma grande diferença. Aí já dizia o sábio que o fato de você estar na garagem não lhe faz um carro necessariamente. O fato de você achar-se cristão não faz de você. O fato de você se achar rico ou poderoso, ou se achar sábio, não sendo, não lhe faz um sábio. O fato de se achar cristão não lhe faz um cristão. Lhe faz um cristão quando você toma a cruz e quando você aceita o chamado e se renuncia a si mesmo e passa a andar como Ele quer que você ande. Isso faz de você um cristão. Segue a Cristo, vive a Cristo, anda como Ele quer, faz o que Ele quer, ouve o que Ele quer, fala o que Ele quer, vai aonde Ele quer. Você será um cristão quando fizer o que Ele quer, amém? Vocês serão os meus amigos, Jesus declara, quando fizer o que eu disser, quando observar e andar segundo as minhas palavras. Ser cristão, irmãos, é fazer o que Ele deseja. Lucas 14, no versículo de número 26, também fala um pouco mais sobre ser discípulo. Lucas 14, 26. E é óbvio que Deus te chamou, mas Ele te capacita e te habilita. E alguns dizem, mas é muito difícil. As leis ou as ordenanças e o que Jesus quer é muito difícil. Não se engane, não é difícil, porque quando o Espírito de Deus habita o teu coração, aquela velha natureza encardida, corrompida, corrupta, degradada, ela não terá domínio sobre você. Você passará a ter nojo do mal e começará a amar as coisas de Deus, isso naturalmente, amém? Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então entendam, quer dizer, então que eu vou separar da minha mulher, graças a Deus, já não está aguentando mais mesmo, essa igreja é boa, está amarrado em nome de Jesus, não é isso. Não vai, vocês dão risada, mas às vezes tem umas interpretações que vocês não têm ideia, e como pastor de vez em quando eu trombo com cada coisa, irmão, mas como você pode ter, não é isso que dizer não? Eu disse, não, irmão, não era isso não, sangue de... então tá bom, porque eu já estava achando, então não é que você vai aborrecer a sua mulher, ou seu marido, ou seu filho. Ele quer dizer o seguinte, que se você ama mais os seus filhos, ou ama mais a sua mulher, ou ama mais os seus pais, e mais o que você tem do que a ele, não há meios de você ser um cristão. É necessário que você siga ele e aborreça, ou seja, o primeiro lugar, quem você agrada primeiro, é Jesus, amém? Ser cristão é agradá-lo em primeiro lugar. Ser cristão é fazer o que Ele quer em primeiro lugar, não o que a sociedade quer, nem a esposa, nem o marido, nem fazer o que Ele quer, e além disso, negar-se a si mesmo. Quantas coisas você tem que é necessário negar para agradá-lo? Quantas? Quantas coisas eu tenho para negar para agradá-lo? Quantas são? Centenas de coisas, não é apenas mensal, nem semanal, é diária, é segundo após segundo, que nós precisamos fazer o que Gálatas diz, em Gálatas 5, no versículo de número 24, abra aí Gálatas 5, 24, e você vai entender que há uma série de atributos e questões que precisam ser observadas para ser um cristão. E não estou falando da igreja, nem estou falando de uma religião, estou falando de seguir alguém que lhe chamou e lhe ungiu e quer estar com você e abençoar você. Não é uma religião, é seguir Jesus. Gálatas 5, 24 diz, e aos que são de quem, irmãos? De Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Outra tradução vai dizer paixões e com, o que diz assim, paixões e desejos carnais, ou desejos.
Então, se você é de Cristo, vá entendendo e analisando que há uma sequência ao chamado. Então você vai até Ele, nós chegamos até Ele, então nós o aceitamos como Senhor, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos toca com a brasa, agora não mais com a brasa, mas com o seu sangue, com o seu Espírito, e nós passamos a viver uma novidade de vida, e as coisas velhas se passam, e a partir de aqui eu preciso andar com Jesus Cristo, com a minha carne crucificada, com as minhas paixões e os meus desejos carnais. Já não são eles que lideram a minha vida mais. A ira, a inveja, a glutonaria, as paixões carnais, as luxúrias, os desejos desenfreados. Eu já não sou uma pessoa mais, perdoa a bobada. Agora é Ele quem me conduz, é a sua lei que me conduz. Então eu sou chamado e remido por Ele. Estou separado e Ele me guarda, e Ele me abençoa, e Ele vai adiante de mim em todos os meus caminhos. Amém? Abra aí Lucas 14, no versículo de número 33. Lucas 14, 33. Amém? Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Fácil assim, fácil assim. Hoje eu via uma propaganda pela manhã, buscando, bem pela manhã, algum vídeo para passar no telão, e procurando sobre o sacrifício de Abraão. Então havia uma propaganda lá, sacrifício de Abraão, e aí estava muito boa a ilustração. Eu falei, é essa mesmo que eu vou usar. Fantástica, com tarja, e estava fera mesmo, estava muito boa. Eu falei, já estou separando, mas aí parece que Deus não tem, assiste mais um pouquinho, daqui a pouco entra as pessoas, e fale o seu testemunho, qual foi o seu sacrifício? Eu sacrifiquei um terreno de 400 mil reais, e você? Eu sacrifiquei 34 carros no altar, e agora? Agora eu tenho 150 carros, eu falei, bate, que coisa. Então as pessoas estão transtornando o evangelho e achando que renunciar tudo, na verdade não é a renúncia do eu e do ego e da entrega da vida. Estão achando que se pode comprar Deus. Deus não se compra. Não se esqueça, Ele é dono do ouro e da prata e de todas as coisas. Deus não está à negociação, Deus não é negociável. Um dia eu falei, estava vendo uma matéria fantástica, os homens já não estão mais preocupados em minerar a Terra, ou o planeta Terra, porque os minérios, os minerais caríssimos, ou o diamante, o ouro, o rubi, o diamante, as coisas minerais caras da Terra, estão muito escassas, eles já estão com os olhos no cosmos, porque há cometas, há asteroides, que são de puro diamante, que são de puro ouro, eles já estão de olho, mandar uma sonda e puxar um bichinho desse para cá. Então, para Deus, isso não é nada. O que Deus espera é o que tem maior valor, e o que tem maior valor para nós é a nossa vida. Por isso Ele espera que nós, como discípulos, venhamos colocar a nossa vida em suas mãos, para que Ele domine, para que Ele dirija, para que Ele cuide. E olha que Paulo diz, Filipenses 3, no versículo de número 8, não é que você vai abrir mão das suas coisas, não é isso, o principal de tudo é a sua vida. Filipenses 3, no versículo de número 8, amém? E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Paulo não era qualquer pessoa, Paulo não era qualquer pessoa, Paulo era um dos principais dentro do judaísmo. Paulo tinha dupla cidadania. Você sabe que é isso? Ele não era dupla cidadania, igual você ser brasileiro e não menosprezando.
ou ser paraguaio, ou venezuelano, ou boliviano, que para entrar lá, meu filho, é qualquer um, né? Mas até hoje está ficando mais fácil pegar o green card dos Estados Unidos, né? Eles estão quebrados, estão qualquer investimentinho, eles dão lá autorização. Mas Paulo, ele era um cidadão judeu e era um cidadão romano. Sabe o que isso quer dizer? Que Paulo não era qualquer umzinho. Paulo era estudado aos pés de Gamaliel, um sábio homem, um erudito. Paulo era alguém que tinha poder de exigir das autoridades cartas para perseguir os cristãos. Era ele quem dava o parecer para matar cristãos. Paulo era alguém extremamente importante. E ele vem e diz assim, olha, considerei sabedoria, dinheiro, dupla cidadania, entendimento, posição como lixo para ganhar a Cristo. Irmãos, eu não estou aqui fazendo alusão a voto de pobreza e abrir mão de tudo. Estou colocando a você que Jesus tem um chamado para a sua vida e que verdadeiramente Ele precisa estar em primeiro lugar em sua vida. E que com a corrupção e o pecado você não conseguirá atingir essa meta de maneira alguma. Abra sua Bíblia em Lucas 18, no versículo de número 29. E você vai ver que quando nós fazemos isso, nós temos uma recompensa prometida. E essa promessa é fantástica, quem fez essa promessa é fiel para cumpri-la e tem poder para cumpri-la. Lucas 18, 29 diz assim, disse-lhes ele, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Quando nós abrimos mão do nosso eu para Jesus Cristo, tenha certeza, você receberá coisas impressionantes em sua vida, que o dinheiro, a posição, a capacidade intelectual, nada pode comprar, porque só Ele tem para te dar. Então, quando Deus lhe chamou e você está aqui, abra o seu coração e permita que Ele entre em sua vida e assuma o chamado, assuma Jesus Cristo como Senhor da sua vida, assuma Ele como líder, como maestro da sua vida, e você verá o que Ele fará em sua vida, em sua família, em seus projetos, em seus planos, porque você vai receber muitas vezes mais aqui e ainda a vida eterna, amém? Coloque-nos em pé em nome de Jesus. Deus tem um chamado em sua vida, Deus te chamou, não sei quem Ele usou, mas Deus chamou você, e Deus quer na verdade fazer com que você seja uma bênção. Deus quer que você seja alguém abençoado, Deus quer que você seja alguém realmente ligado ao reino, você ligado a Deus, que você sinta a sua presença, que você sinta o seu toque. Deus quer se comunicar com você. Deus não é um extraterrestre que de vez em quando se vê uma aparição de OVNIs, não. Deus é alguém que se manifesta em nosso meio, Deus é alguém que está presente, Deus é alguém que responde, Deus é tremendo, magnífico, fantástico, que quer se manifestar na sua vida, curar as suas feridas, guiar os teus caminhos, ser Senhor em todos os teus projetos. Então você verá qual é a diferença, diz a palavra, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Você verá e contemplará qual é a diferença. E mesmo em meio a lutas e tribulações e provas, os que servem a Deus erguem as suas cabeças e vão, porque sabe que à frente dele vai o seu Senhor. E este Deus é poderoso para livrar e para salvar. É diferente do ímpio, aquele que não teme a Deus. As provas, as lutas, as batalhas os fazem parar e desistir e desanimar. Mas nós temos Jesus como Senhor. Nós temos aquele que é o Senhor da eternidade, o Alfa e o Ômega, princípio, meio e fim. E este é o Deus que tem todo o poder, e a sua palavra é poderosa. Coloque a mão em seu coração e entenda que se você está aqui essa noite, como milhares e milhões e bilhões, né, de pessoas, tem o chamado, mas que você não tenha apenas o chamado, que você não seja uma pessoa medíocre, que não viva na mediocridade, que você não viva, sabe, um cristianismo diluído, mentiroso, hipócrita, mas que você viva com integridade na presença de Deus, porque não foi um homem, uma autoridade humana que lhe chamou, foi o Deus Todo-Poderoso, que te olhou, que te separou, que te amou,
que a Bíblia diz: desde os tempos eternos eu te ungi. Antes mesmo que houvesse o tempo cronológico, Deus olhou para o seu nome e diz: lá em 2014, eu vou separar no mês 6 aquela vida. Ele vai ouvir o meu chamado, e se ele ouvir o meu chamado, e abrir mão do seu ego, abrir mão da sua vida, e tomar a minha cruz para andar em meus caminhos, então eu entrarei em sua vida e mudarei a sua história. Deus escreveu essa história antes mesmo que houvesse planetas e galáxias e terra. Deus escreveu este encontro, mas tudo isso é decidido por uma decisão, tudo isso é definido por sua vida e por sua escolha. Depende de nós, sabe? Não é decisão louca, maluca, utópica, é apenas: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, sou fraco, estou igual a Isaías, cheio de, sujeira. Não são só os lábios que estão impuros, talvez os olhos, talvez a mente, talvez o corpo, talvez o coração. Mas, meu Deus, me toca com a brasa do altar, que o teu sangue que purifica todo o pecado caia sobre mim. Então envia-me a mim, para você ser luz no meio das trevas, para você abençoar seus filhos, para você abençoar sua escola, para você abençoar os funcionários, seu patrão, o teu pai, a tua mãe, teu casamento, porque a presença de Deus estará em você. É tudo uma questão de escolha e prioridade, porque muitos escolhem viver ao seu próprio caminho, ao seu próprio jeito. Então o sábio Salomão vem e diz: há caminhos ao homem que lhe parecem perfeitos, mas o final dele é a morte. Todavia Jesus vem dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você entrar por este caminho, você não se arrepende, porque é um caminho de paz, é um caminho de vitória, é um caminho de bênçãos. Eu não quero aqui fazer um apelo, nem mesmo chamar você à frente, nem mesmo que você erga a mão, mas eu quero que você abra o seu coração, porque Deus é onipotente, onisciente, Ele está ao seu lado, onipresente, e Ele sabe o que está acontecendo agora no teu interior, e a decisão que está sendo tomada, e os projetos que você está fazendo, e talvez até propósitos em dizer: Deus, eu abrirei mão disso ou daquilo. Deus sabe, ninguém precisa conhecer, e você não precisa nem mesmo se expressar diante dos homens, porque Deus já leu este dia, mas Ele espera que a decisão seja sua. Então, em nome de Jesus, eu vou orar, e que a partir deste momento você seja sábio, entendido, e como Levi, Mateus, olhou para Jesus e abriu mão de todas as coisas e o seguiu, que assim você faça também. Como Paulo um dia ouviu o chamado e também o seguiu, e considerou todas as coisas da sua vida como refúgio, como esterco, que você considere tudo o que é da sua vida como segundo plano, mas que em primeiro plano Ele viva dentro de você e lhe guie. E assim você terá coisas extraordinárias e verá coisas extraordinárias acontecer em sua vida. Coloca a mão em seu coração. Pai, nós te adoramos mais uma vez. Santo Espírito, tu és aquele que convence. Pai Santo, não é por força e nem mesmo por violência, mas é pelo teu Espírito. Meu Deus, quantos jovens, Pai, quantas pessoas, homens e mulheres, andam, meu Deus, na corrupção da carne, na concupiscência dos olhos, e andam desenfreadamente nas paixões lascivas deste mundo, andam em mentiras, andam em vícios, andam, meu Deus, conforme desejam, mas que nesta noite, ó Pai, o teu poder e a tua palavra, como espada mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, possa penetrar, meu Deus, a alma. E dentro da alma, meu Pai, Senhor, venha brilhar a luz da sua palavra, e que todas as trevas venham ser dissipadas, que todo domínio, Pai, que toda obra, Pai, que prende, que amargura, que, meu Deus, faz cativa, em nome de Jesus seja quebrada, porque a tua palavra esmiuça, Pai, a pedra. A tua palavra, meu Deus, ela é tremenda e poderosa, ela é a própria voz, meu Deus, da sua garganta, a própria voz dos teus lábios, que vem sobre nós e gera mudanças tremendas. Que o teu poder, ó Espírito Santo, nos conduza, nos guarde, nos livre e nos dê unção para permanecermos como verdadeiros discípulos, que são homens e mulheres
que foram, meu Deus querido, lavados pelo teu sangue. Pai, guarda as nossas vidas, conduz os nossos caminhos. Pai, dirige as nossas vidas como homens e mulheres que são chamados